bem-vindos à primeira aula do meu canal. Eu sou Diogo Siba e o assunto que irei tratar hoje será frações. Trataremos detalhadamente sobre esse assunto, portanto, no início falarei de sua notação. O termo de cima de uma fração é chamado numerador. E o termo de baixo de uma fração é chamado denominador. A parte de baixo, que é o denominador, ele denomina todas as partes. O numerador, ele numera as partes que serão tomadas do todo. Para ficar bem lúdico, eu vou fazer um desenho para que vocês possam compreender. Não ficou exatamente igual, porém era para ser 5 partes iguais. Ou seja, o denominador é o todo. Se eu colorir 2 partes, eu estou numerando as partes que eu estou pegando do todo. Eu peguei 2 partes de 5, ou seja, eu peguei 2/5. Numerador e denominador. Falarei agora dos tipos de frações. Primeiro eu falarei da fração própria e da fração imprópria. A fração própria é aquela fração em que o numerador ele é menor que o denominador. E a fração imprópria é aquela na qual o numerador é maior do que o denominador. Para que vocês possam entender isso, eu vou lhes dizer uma maneira que eu fiz, que eu criei na minha mente para fazer uma associação para que eu possa entender a fração com o seu significado. Por exemplo, em relação à fração própria. Imaginem que isso seja o seu cérebro. E eu o dividi em 4 partes. Se há a fração 3/4, ou seja, você usa 3 partes. Você usa 3 partes do seu cérebro. Isso é apropriado. Isso é possível. Mas agora iremos desenhar novamente o seu cérebro. Vou dividir em 4 partes. E eu quero que você use 7 partes do seu cérebro, um total de 4. Ou seja, eu quero que você use 7/4 do seu cérebro. Vamos colorir. Aqui eu colori apenas 4 partes, está faltando 3 partes. Terei que desenhar mais um cérebro. Novamente, dividindo em 4 partes. Dessa vez tomarei 3 partes. Ou seja, é como se você usasse o seu cérebro mais 3/4 de outro cérebro. Isso é inapropriado. Isso é impróprio. Foi essa associação que eu fiz para determinar a fração própria e fração imprópria. Mas não é tão difícil assim. Na verdade é bem fácil. Fração própria é aquela na qual o numerador é menor que o denominador. E a fração imprópria é o contrário.
é aquela na qual o numerador é maior que o denominador. Espero que tenha entendido essa parte. Porém, como tudo na matemática, uma coisa leva a outra, 7/4 representa esses dois cérebros. Esse cérebro, ele é 4/4 e esse é 3/4. Pois bem, como esses dois cérebros, na verdade, vão representar uma única fração, irei somá-los. 3/4 mais 4/4. Reparem vocês que 4/4 nada mais nada menos do que 1 somado a 3/4, que pode ser muito bem representado sem esse sinal. E o que chegamos aqui é um número misto ou uma fração mista. Um número ou uma fração mista é aquela na qual há um número inteiro acompanhado de uma fração. Iremos fazer a conversão de um número misto para uma fração imprópria. Vou tomar como exemplo essa aqui mesmo. Para realizar tal conversão, é bem simples. Aliás, é muito simples. Basta manter o denominador, multiplicar o número inteiro ao denominador e somar ao numerador. Ou seja, 1 vezes 4, 4, mais 3, 7. 7/4. E se eu quiser transformar em fração mista, basta dividir. 7 dividido para 4, 1. 1 vezes 4, 4. Ou seja, 1 inteiro e 3/4. Reparem aqui agora que eu tenho uma fração mista, e nessa fração mista há um número inteiro e uma fração. E essa fração, ela é própria, porque o numerador é menor que o denominador. Porém, agora vou mostrar para vocês uma fração mista na qual o denominador é maior que o numerador. Pode causar uma certa confusão em vocês, mas eu vou explicar já já o que isso significa. Por exemplo, se eu tenho um número misto 2/9/7. 2/9/7. Se eu quero transformar esse número em uma fração imprópria, basta manter o denominador, multiplicar o número inteiro ao denominador e somar ao numerador. 2 vezes 7, 14, mais 9, 23. 23/7, uma fração imprópria. E agora eu vou transformar essa fração imprópria novamente em um número misto. 3 vezes 7, 21, sobra 2. Ou seja, 3 inteiros e 2/7. Foi como eu falei para vocês devem achar que eu fiz confusão, ou vocês mesmos podem ter feito uma confusão, mas
3 inteiros e 2 sétimos e 2 inteiros e 9 sétimos, na verdade são a mesma coisa, são a mesma forma de representar. Para vocês poderem entender que esse número misto vale o mesmo que esse, vamos esquecer o 2 e nos atentar apenas ao 9 sétimos. 9 sétimos também é uma fração imprópria, ou seja, pode ser escrita como uma fração mista. Ou seja, dividindo 9 por 7, temos 9 dividido por 7, 1, 1 vezes 7, 7, sobra 2. Ou seja, 1 inteiro e 2 sétimos. 1 inteiro e 2 sétimos é 9 sétimos. Ou seja, se a gente quiser repetir, vamos repetir o 2. E no lugar do 9 sétimos, vamos colocar 1 inteiro e 2 sétimos. Vamos somar 1 inteiro e 2 sétimos. Que vai dar 2 mais 1, 3. 3 inteiros e 2 sétimos. Estão vendo que é a mesma coisa? São a mesma forma de representação. Sempre que um número misto ele for um número inteiro mais uma fração imprópria, quando você for fazer a conversão da fração imprópria, talvez dê um número diferente, ou um número misto diferente, porém é a mesma coisa, é a mesma forma de representar. Como estamos falando de tipos de frações, falaremos da fração aparente. Fração aparente também é fácil, porque é toda aquela fração em que o numerador ele é um múltiplo do denominador. Por exemplo, se eu tenho 4 sobre 2. 4 é múltiplo de 2. E realizando essa divisão, o resultado é 2. Outro número, por exemplo, 20 quintos. 20 é múltiplo de 5. E realizando essa divisão, resulta em 4. Por que ela é aparente? Porque é muito melhor, ou muito mais fácil de representar o número natural do que a fração. É muito mais cômodo, é melhor. Ou seja, é como se fosse uma aparência. Lembrando, fração aparente, não necessariamente o número de cima é o dobro do de baixo. Mas o de cima ele é múltiplo do de baixo, ou seja, o número que está em cima, no numerador, ele é o múltiplo do número que está embaixo, denominador. Aqui eu coloquei fração, eu quis colocar fração aparente. Falaremos também de fração equivalente. Novamente, de forma bem lúdica, para vocês poderem compreender, farei alguns desenhos. Dessa vez não cérebros, porque aqueles meus cérebros ficaram bem horríveis. Eu vou ser bem clichê, como muitos livros de matemática trazem. Vamos tratar isso como pizzas. Eu divido essa pizza em 2, vou dividir essa em 4 e vou dividir essa em 6. Eu fiz as tais divisões. Vamos supor que você chama seu amigo para comer uma pizza e ele seja bem guloso. E ele come metade dessa pizza, já pensando na outra metade. Ou seja, ele comeu meio, uma parte de 2. Mas também podemos representar isso da seguinte forma. Repare que o mesmo meio, por exemplo, ele
Mas agora está representado de uma forma diferente. 2 partes de 4. Daqui é a mesma coisa. Pegaremos essa parte. Dessa vez, 3 partes de 6. São frações aparentemente diferentes, mas representam a mesma coisa. Por isso, é chamado de fração equivalente. Há uma equivalência. Valem a mesma coisa. Se você fizer a divisão 1 sobre 2, ou 2 sobre 4, 3 sobre 6, o resultado vai ser 0,5 para todas. Valem a mesma coisa. Eu espero que tenham entendido essa parte inicial de frações. Pretendo trazer um novo vídeo, trazendo mais informações mais detalhadas sobre frações. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá like, se inscreve no meu canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não presta atenção na aula, com aquele seu amigo que gosta de matemática. Apresente o meu canal a ele. Apresente também aquele seu amigo que só fica pensando na namorada e não quer saber de estudar. Dá um alerta nele. Indique o meu canal. Obrigado. Tchau.